Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia mais uma vez. Bom dia. O pessoal do Fonte Viva, bem-vindos. Obrigada aí pela presença, Patrick. Obrigada pelo pessoal aí, para a gente estar conhecendo, tá? Nessa manhã de domingo, né? Um pouco fria, porque o inverno é necessário que a gente passe por ele também, né? Mas, graças a Deus, estamos todos bem, estamos aí firmes, aquecendo, né, os nossos corações aqui nesse ambiente iluminado, né, de paz, onde com certeza a presença de Jesus é certa, dos seus emissários também, dos seus trabalhadores, aqueles que nos acompanham, né, aqueles responsáveis pelo trabalho do domingo, responsáveis pelo trabalho de nossa casa, que nós sabemos que tudo é feito em equipe, ninguém trabalha sozinho, né? Que a gente possa aproveitar então nessa manhã essa harmonia, as boas vibrações que aqui estão sendo dispensadas a cada um de nós, né? E que a gente possa aproveitar esse momento, aproveitar a palestra, né? Patrick, que se disponibilizou depois de tanto tempo, né, Patrick? Está aqui com a gente hoje e a gente agradece porque a gente ama o trabalho. Né? Então, Márcia. Capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, perfeitos, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 44 e do 46 ao 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado a tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, deste modo, que a essência da perfeição é a caridade, na mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos, reconhece-a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentido da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se-á a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorrer que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade,
no que tem de mais sublime, lhe disse: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma lição maravilhosa, né? E nós vamos falar sobre isso, então dispensa comentários. Possamos aí trabalhar dentro dos nossos esforços, as nossas imperfeições, orgulho, egoísmo e tantas outras que nós sabemos ter. Elevemos os nossos pensamentos até Deus de infinita misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, que com tanta bondade trouxe-nos o caminho a seguir, agradecendo infinitamente a bondade divina a todos os nossos mentores, aos mentores desta casa que nos acolhe esta manhã, rogando que nos dê assistência, entendimento, para que a mensagem trazida nesta manhã possa tocar realmente os nossos corações. Que possamos assim envolver também o nosso palestrante, para que ele consiga, dentro desse processo, esclarecer a cada um de nós, dentro do princípio de entender os ensinamentos do Evangelho do Cristo para nos melhorar. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Se conosco, querido Jesus. Nosso palestrante hoje, Patrick, né? Trabalhador do Fonte Viva, e ele vai falar para nós sobre a personalidade humana e a educação moral. Bom trabalho para você, que tem o Espírito Santo. Obrigado. Antes eu vou cantar uma canção ligada à lição, acho que à palestra e também à educação moral. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz com um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Essa canção, ela vem muito ao encontro da nossa fala de hoje, principalmente
Porque quando a gente pensa em educação moral, personalidade humana, os planos de Deus para conosco são planos de perfeição, não é? Sede perfeitos. E quando eu lia esse sede perfeitos, quando eu via essa frase, eu falava, meu Deus, mas isso está muito longe, sabe, daquilo que eu posso fazer, né? De onde eu posso chegar. Mas o Espiritismo, ele nos mostra, ele nos traz essa revelação de que o que Deus espera de nós é o que nós podemos fazer hoje, né? Então, esses sede perfeitos é a nossa perfeição, é o nosso melhor no dia de hoje. E para entrar já no tema, né, a personalidade humana e a educação moral, essa palestra foi uma palestra que me foi pedida, né, foi encomendada pelos irmãos lá do Amor e Caridade, da Rua Aurora, lá em Ribeirão. Tem um trabalho que eles têm lá no sábado, e é um trabalho voltado para crianças e adolescentes. E aí as crianças e adolescentes vão para a evangelização e os pais ficavam avulsos no salão, batendo papo. Eles falaram, não, porque já que os pais estão aqui esperando as crianças, né, vamos colocar uma palestra para os pais. Então, todos os sábados, há palestras lá voltadas para os pais, enquanto as crianças estão na evangelização. E essas palestras, elas têm sempre a ver com a educação de filhos, né? E, por que não, com a educação nossa também, né? Porque a palavra educação, ela tem muitas acepções, né? Ela tem muitos significados. Inclusive, no dia que eu fui dar essa palestra, estava tendo o jogo do Mundial de Clubes e era o Japão que estava jogando, um time japonês que estava jogando. E aí, antes de eu desligar a televisão, né, a repórter falou, os japoneses jogaram papel na torcida inteira. Ela falou assim, mas antes de terminar o jogo, eu tenho certeza que eles vão catar papel por papel, porque a educação dos japoneses é diferenciada. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, não, olha, vou falar sobre educação. E a repórter usou um significado da palavra educação para mostrar que civilidade, cidadania também é sinônimo de educação. Né? Mas dentro do Centro Espírita, né, nós trabalhamos a educação em outros aspectos. Então a palavra educação, né, ela tem diversas acepções, diversos aspectos. E dentro da Casa Espírita nós trabalhamos alguns deles. Mas antes de falarmos da educação, eu quero primeiro trazer o que a doutrina nos fala sobre personalidade humana, não é? E então eu vou ler aqui o trechinho e aí a gente vai desenvolver. A personalidade humana, segundo a doutrina espírita, é uma manifestação temporária do espírito encarnado. É por meio do corpo físico, da mente e das emoções que o espírito se expressa em cada existência. Cada personalidade, com seus traços, limitações e potências, é o reflexo de um nível evolutivo espiritual. Assim, a personalidade humana está intimamente ligada à ordem em que o espírito se encontra na escala espírita. Então, esse vai ser o mote, né, do desenvolvimento da minha fala. E aí nós precisamos entender parte a parte. Primeiramente, a personalidade humana é quem nós somos hoje. Nós somos um espírito, né, um espírito imortal. E esse espírito, ele é um indivíduo. Né? Nós sabemos que antes da questão 75 de O Livro dos Espíritos, nós éramos espíritos com E minúsculo. Espíritos que viviam estagiando, né, em diversos reinos, em diversas espécies, e esse espírito, ele podia ser o quê? Juntado com outros princípios inteligentes. Mas a partir do momento em que Deus enxerga em nós, né, Deus e seus
trabalhadores enxergam em nós uma capacidade evolutiva para já, né, dentro da escala espírita, do átomo ao anjo, nós saímos do átomo, vamos estagiando reinos, diversos reinos, minerais, vegetais, animais. Quando Deus vê em nós uma possibilidade de evolução maior, nós nos tornamos indivíduos. O que são indivíduos? Indivíduo significa não divisível mais. Né? Então, a partir do momento que nós passamos a encarnar na espécie humana, vou falar da espécie humana, há muitos estudiosos que falam que nós nos tornamos indivíduos mesmo antes, né, de nos encarnarmos na espécie humana. Mas eu vou falar da espécie humana porque lá na questão 75 vai falar disso. Então, quando Deus vê em nós essa possibilidade de evolução moral, nós passamos a estagiar então na espécie humana. E aí, né, quando nós nos encarnamos como homens, primeiro nos mundos primitivos, né, nós vamos aprendendo ali novas faculdades, domínio melhor do corpo físico, uma evolução da mente. E aí, quando nós chegamos aqui já, nós estamos trabalhando inclusive com as nossas emoções, com a evolução das nossas emoções. Homens, espécie humana, e é aí que nós começaremos a ter personalidades. Então, quando nós encarnamos pela primeira vez, nós temos uma personalidade. Desencarnamos, encarnamos de novo, aquele indivíduo, aquele espírito, ele não se dissolve mais, né? Ele não se desintegra, mas aquele espírito assume outro corpo, outra personalidade. Desencarna de novo. Volta, outra personalidade. Então nós vamos assumindo diversas personalidades ao longo das nossas existências. Né? Ao longo da nossa existência, nós temos, por exemplo, um caso bem conhecido de nós espíritos, que é o caso de Emmanuel. Se nós pegarmos aí as obras, né, de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, a gente percebe as diversas personalidades desse espírito ao longo aí da história. Né? Então Emmanuel ele vai assumindo aí diversos personagens, diversas personas, diversas personalidades. E essas personalidades, como disse o texto, elas refletem um nível evolutivo espiritual. Emmanuel, por que ele se assume como Emmanuel? Porque é a encarnação em que ele mais se desenvolveu. Né? Nós, quando vamos para a erraticidade, temos esse apego ainda conosco, de assumirmos a personalidade com que nós mais nos desenvolvemos. E qual é a personalidade em que nós mais nos desenvolvemos? Tristemente, a atual. Olhe para você mesmo, essa é a sua melhor versão. Sinto te informar. Né? A versão beta, a versão de testes. Imagine como que era o nosso eu do passado. Devia ser, né, bem tenso. Mas eu fico tranquilo que nós todos somos farinhas do mesmo saco, moramos no mesmo mundo de provas e expiações e estamos aqui para nos melhorarmos. Não é isso? Desse modo, então, individualidade reflete personalidade e essa personalidade, ela mostra um nível espiritual. E de acordo com esse nível espiritual, nós estamos em alguma ordem na escala espírita. E aí, né, quando nós vamos falar de perceber quais são as ordens da escala espírita e onde nós nos encontramos, nós vamos observar os traços da personalidade. Então, você vai olhar para mim, a Regina vai olhar para mim e vai falar, nossa, o Patrick ele tem traços de personalidade de um espírito puro. Olha lá, né? A Roseli deu uma encarada em mim, só porque eu falei assim, ó, que o Patrick tem traços de personalidade de um espírito puro. Ela fez assim, ó, porque ela já me conhece, né?
Ela conhece os traços da minha personalidade. É só um exemplo, viu, amiga? Fica tranquila. Se eu sou um bom espírito, pelas minhas qualidades, você também sabe que eu sou um bom espírito. Um espírito bom, benevolente. Agora, pelos traços da minha personalidade, você sabe se eu sou um espírito imperfeito. Né? Tem até uma história engraçada que eu sempre conto de quando eu fazia o ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu fazia lá no Sociedade Espírita União, eu nunca lembro, e Caridade? Na Marcondes Salgado? A União e Caridade, atrás ali da Auxiliadora, em Ribeirão. E eu ia fazer lá o ESD, né? Com 9 anos estudando a doutrina espírita, eu não falava que eu era espírita ainda. Eu falava que as pessoas me perguntavam, qual é a sua religião? Eu falava, eu não tenho religião, eu sou apenas um namorado do espiritismo. Eu tenho uma vontade de conhecer mais a doutrina espírita. Porque eu fui católico minha vida inteira, né? Fui seminarista. E aí eu sempre fui muito racional, sabe? A partir do momento que uma doutrina não conseguisse me explicar coisas que eu queria saber, eu me afastava dela, né? Porque eu não aceitava, não, isso é dogma, você tem que acreditar assim. Mas aí a partir do momento que eu vi, né, aquela frase que geralmente vem no começo do Evangelho, que diz assim, fé inabalável só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, eu falei, nossa, parece que eu gostei disso, sabe? Parece que então eu posso questionar, eu posso duvidar, né? Essa fé a que me é apresentada aqui, eu posso confrontá-la com a razão, colocá-la frente a frente? Sim, né? Foi a resposta que eu obtive da doutrina espírita. E aí eu falei, então vou começar a estudar a doutrina espírita. E comecei a estudar. Né? E ao longo desses 9 anos de estudo da doutrina espírita, eu falei, não, eu acho que sozinho eu já não estou entendendo muito. Eu quero participar do ESD. E aí eu comecei um processo de andar em todas as casas de Ribeirão Preto, procurando um ESD. E eu vou te falar, tem casa muito ruim, sabe? Não desmerecendo a boa vontade das pessoas, mas eu acho que a pessoa, para ensinar, ela tem que estudar. E eu ia a casas espíritas para aprender e as pessoas, sabe, não sabiam o que estava falando. Eu li uma coisa, a pessoa falava outra. Eu entendi uma coisa, aí eu pegava e falava, não vou voltar mais aqui. Onde vai começar outro já é ali. Eu ia lá, não dá. Né? Eu demorei para achar. Eu demorei uns 2 anos para achar uma casa em que o trabalho era feito de maneira, sabe, séria. E aí eu cheguei lá, no União e Caridade. Quem deu aula para mim foi a Dalma. Vocês conhecem a Dalma? A Dalma, ela é pediatra. Muito assim, uma pessoa muito séria, estudada. Ela veio de Goiânia para Ribeirão para fazer residência, ficou. E o Newton, que ele era doutor em evolucionismo. Imagina a aula de evolucionismo que ele deu do ESG. Aí eu falei, nossa, parece que esse povo aqui sabe o que está falando. E fiquei lá. Né? E aí a Dalma chegou nessa aula de espíritos imperfeitos, bons espíritos, escala espírita, falou assim, pôs lá na lousa, né? Espíritos puros, espíritos benevolentes, espíritos impuros. Ela falou, Patrick, que ordem você acha que você tá? Aí eu olhei lá, né? Falei assim, bom, espíritos puros? Ainda não, porque Jesus é um espírito puro, né? Mas impuro também eu não sou, não. Porque eu venho aqui toda quinta-feira, fico aqui das 7h30 às 9h, vou lá no Fonte Viva de vez em quando no domingo, assistir uma palestra ou outra,
né? Tomo um passe, não quero mal de ninguém, vírgula, né? Aí ela foi lendo, né? Espíritos puros, traços de personalidade, perfeição moral. Falei, bom, puro eu não sou mesmo, porque eu não sou perfeito. Ausência de más tendências. Né? Ainda tenho algumas. Sabedoria plena. Ah, não, sábio eu sou, mas pleno? Nem tanto, né? Amor universal. Eu falei, vixe, aí eu amo algumas pessoas só. Né? Aqui, ó, para ser perfeito, o que ele fala? Amai os vossos inimigos, né? Eu ainda não estou nesse ponto. Então, realmente, eu já sabia que espírito puro eu não era. Né? Vamos para o próximo. Bons espíritos, que era onde eu acreditava que eu estava. Nessa segunda ordem. Traços de personalidade. Benevolência. O que é benevolência? Benevolência, volência vem de vontade, né? Voluntas, do latim, vontade. Então, benevolência é fazer o bem automaticamente. A benevolência implica que você não tem que se esforçar para fazer o bem. E eu tenho que me esforçar para fazer o bem. Né? Não sei vocês. Sabe, às vezes, para fazer o bem para alguém, eu tenho que me esforçar. Eu ainda não faço automaticamente. Né? Maria, por exemplo, quando o arcanjo Gabriel apareceu para Maria lá e falou, você vai ter que fazer isso, ela titubeou, aceitou de cara. Nos relata Lucas no Evangelho. Ela falou, não, faça-se em mim a vontade do Senhor. Às vezes Deus vem me dar uma missão, alguma coisa, eu falo, ai Senhor, domingo, 9h da manhã. Né? Eu já não tenho essa benevolência, essa boa vontade natural. Eu preciso me esforçar. Então eu não sou bom espírito. Justiça. Imagina, meu senso de justiça é mais cego do que o da justiça. Humildade. Vou precisar reencarnar mais umas 10.000 vezes para trabalhar com a humildade. Né? Uma vez pediram para eu dar uma palestra sobre humildade. Eu falei, não vou dar. Porque eu não sou humilde, eu não sou muito humilde, não. Mas desonesto comigo mesmo eu também não sou. Então, eu não vou falar sobre humildade agora, no momento. Me pegue em outro momento. Desapego. Indulgência. Eu tenho indulgência para comigo mesmo. A pessoa comete alguma coisa ali, eu vou falar, ai, tadinha, ela é assim mesmo. Não, logo melhora. A pessoa comete um erro, é assim que a gente reage? As meninas sabem que eu sou super indulgente. Sabedoria. Tem sabedoria, a pessoa age com sabedoria. Então a gente percebe uma gradação, né? O espírito puro é sabedoria plena. O espírito benevolente, sabedoria. Aí falei para a Dalma, então eu acho que eu não estou, não. Nessa segunda ordem. Ela falou, volta semana que vem que nós vamos falar dos espíritos impuros. Voltei na semana que vem, ela foi lendo. Orgulho. Falei, vixe, traço de personalidade, orgulho. Egoísmo. Vaidade. Ciúmes. Apego aos bens materiais. Vícios morais. Então, o traço de personalidade do espírito reflete em que grau da escala espírita esse espírito se encontra. Não é? É como se fosse um raio-x do espírito. Né? O médico solicita o raio-x e ali nós temos um diagnóstico de onde aquele espírito se encontra. Mas cada um desses espíritos, eles têm um papel na educação moral, na educação do mundo. Então, qual é o papel dos espíritos puros na educação humana?
Os espíritos puros, eles não precisam de educação humana como instrumento de progresso. Eles são os modelos e os guias da humanidade. E quem é o maior guia e modelo que nós temos? Jesus. Vede Jesus, né? Os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta: qual é o maior guia e modelo que nós temos aqui na Terra? Vede Jesus. A função desses espíritos puros é conduzir os espíritos menos elevados rumo à perfeição. Por isso, a fala de Jesus aqui: sede perfeitos. Jesus, ele quer nos conduzir à perfeição, né? Ele fala para nós aqui: sede perfeitos, porque assim o vosso Pai o é. Os espíritos benevolentes, eles já possuem uma bagagem moral e intelectual mais elevada do que nós, mas continuam a aprender e a ensinar. São muitas vezes os educadores, mentores ou missionários encarnados auxiliando os outros na sua evolução. E aqui eu me lembro daquele exemplo de que eu gosto muito, que é a Alcione. Alcione era um espírito já bom, um espírito já elevadíssimo, que era desapegada? Era. Mas quis vir à Terra para ajudar o espírito Pollux, que era um afeto, né, de Alcione. Então a gente percebe uma elevação espiritual bem grande, benevolência, justiça, humildade, mas o senso de justiça, de sabedoria de Alcione muitas vezes se perde pelo apego, né? Não que ela não seja um espírito elevado, é elevado, mas o traço de personalidade de Alcione demonstra que ela é uma missionária, ela era uma mentora de Pollux, que o amava. E vem, né? Quem nunca leu esse livro, leia. Ela já não precisava mais vir à Terra, mas ela vem para poder auxiliá-la. Esses educadores, quando a gente fala em educador, não é educador igual eu sou não, viu, gente? Porque tem dia que eu dá vontade de enforcar as crianças. São educadores que trazem saltos evolutivos na educação. Mas já evoluiu. E provavelmente antigamente se cozinhava elas na batatinha. Sim, bati palmatória, né? Ó. Hoje eu não bato mais com a palmatória, porque eu não tenho palmatória, né? Mas a gente vê no campo da educação, por exemplo, pessoas que trazem Montessori, né? Piaget. São pessoas que trazem mudanças assim na educação, né? Saltos na educação, nas artes, nas ciências, né? Pessoas que vêm assim já com uma programação encarnatória de alavancar a ciência naquele período, ou mesmo no campo da ética também, né? Então nós temos esses missionários que vêm aí, e eles são espíritos de segunda ordem, né? São os bons espíritos. É interessante a gente perceber que, por exemplo, por que Jesus, que é um espírito puro, ele não vai vir à Terra a todo momento para resolver coisas? Porque ele precisa, né, se materializar, é toda uma dificuldade de um espírito que já está vivendo uma sutileza espiritual para que ele possa adquirir novamente uma matéria. E outra, é a evolução, é a conquista evolutiva desse espírito. Então nós temos os intermediários que fazem que trazem para nós pontos de evolução melhores para nós. Por exemplo, eles já estão em um patamar evolutivo, né, que nós não estamos. Então para nós qualquer melhora é melhora. Qualquer evolução é evolução. O que Jesus podia fazer por nós, ele já fez. Ele deixou evangelho, deixou exemplos, né? Nos auxilia, nos envia mentores. Então, os espíritos de primeira ordem, eles nos auxiliam
né, por meio desses outros aí, desses intermediários. E nós? Qual é a nossa relação com a educação moral? Bom, é fato que nós necessitamos de uma educação moralizante e regeneradora. Então é por isso que nós estamos aqui. Muitos de nós, né, essa educação ela vem para nos ensinarmos a reconhecer as nossas imperfeições. Então nós reconhecemos as nossas imperfeições e nos enveredamos por uma tarefa de reforma íntima. Então nós vamos vivenciar diariamente isso por meio do exame de consciência, está na questão 919, né? Quando é perguntado lá para Santo Agostinho, mentira, Kardec pergunta para os espíritos, né? Vou até ler aqui a questão 919, faz tempo que eu não leio. Ah lá. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Vejam, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí fala, né? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então é por meio do conhecimento de nós mesmos que nós nos empreendemos na tarefa da reforma íntima, na tarefa do nosso aprimoramento moral, né? E aí, Kardec insiste, né, com os espíritos, falando, né, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Compreendemos, mas não praticamos, né? A sabedoria dessa máxima, conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Como que eu faço para conhecer a mim mesmo? Aí a espiritualidade fala: Agostinho, vai lá, pelo amor de Deus. Responde Kardec lá que hoje ele está com a pá virada. Manda Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é um espírito já benevolente, podemos considerar? Pelos traços, pela palavra, pela mensagem que nos traz. É um espírito benevolente, que viveu aqui na terra, experimentou essas coisas. Se falar para Jesus vai lá ensinar. Jesus fala: nossa, faz tanto tempo que eu vivi isso, eu não vou nem lembrar. Manda o Agostinho, que ele já está mais próximo, né? Está mais próximo. Ai, gente, só para fazer um parêntese aqui, antes de... Eu estava mostrando um vídeo ontem pro Aleph, que é um vídeo de uma menininha ensinando um menininho beabá. Vocês já viram? E ela faz assim: B com A, bá. B com E. Ele é. Ela, B com E, bé. Sabe assim? Ensinando igual a gente ensina uns aos outros dentro do centro espírita, né? Por que a mãe colocou mais próximo, né? Ela fala B com A, bá, B com E, bé. B com I, o menino. I. Ela... E não é a gente, assim, dentro da casa espírita, muitas vezes? Sim. Gente olha e fala: meu Deus, aquela ali não aprende. Tolerância zero. Super indulgentes com os próximos, né? Mas aqui, aí Santo Agostinho, né, fala assim, então qual o meio, né? Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Então, se você quer passar para outra ordem, pode seguir o conselho de Santo Agostinho. Santo Agostinho está... Né, o que eu mais amo do Espiritismo também é que o Espiritismo ele não te obriga a nada. É você e você. Sabe? Tem muita gente que vem para o Espiritismo com a mente antiga ainda das religiões anteriores. Ficar vigiando o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo. Mas uma das coisas que mais me cativaram dentro da Sociedade Espírita Fonte Viva, que é onde eu, né,
me congrego atualmente, foi o fato de que quando eu cheguei lá, perdido, fui conversar com a Ana, né, fazer um atendimento fraterno, ela me falou assim, não, aqui dentro você segue a sua vida, você segue o seu caminho, sabe? Sempre colocando a sua vida à luz do Evangelho. Aqui o Evangelho, a doutrina, ela não é usada para condenar ninguém. Mas ela é uma luz que te ilumina. Te orienta. Te orienta. É um farol. Aí peguei e falei, nossa, que diferente, né? E aí, né, eu comecei a entender que sou eu comigo mesmo. Não é ninguém que evolui por mim, sou eu que evoluo. Então, essa evolução, essa educação moral, até que hora eu vou? Tá. Então, eu vou só finalizar e vou cantar mais uma. Então, essa relação, minha relação de nós, espíritos impuros, que estamos aqui, com a educação moral, é de se moralizar, de se regenerar, de reconhecer as nossas imperfeições por meio do exame diário, ao fim do dia, né? E por meio da reencarnação. Né? Então, nosso papel é vivenciar as experiências corretivas e educativas com o objetivo de burilar o nosso caráter. Então, nós precisamos viver essa experiência material. Então, para nós finalizarmos, né, para eu finalizar aqui a minha fala, né, eu trouxe uma conclusão que diz assim: a doutrina espírita compreende a educação como elemento fundamental na transformação da personalidade, promovendo a ascensão do espírito na escala evolutiva. Então, 3 pontos que nós podemos levar dessa minha fala de hoje. O primeiro, que a personalidade humana é uma expressão transitória do espírito, moldada por suas conquistas e lutas anteriores. O que nós somos é uma expressão temporária, transitória, do nosso espírito, com E maiúsculo. Certo? Depois, a educação, sobretudo a educação moral, é a ferramenta pela qual o espírito burila a si mesmo e se aproxima de ordens superiores na escala espírita. E por último, cada reencarnação oferece ao espírito novas oportunidades educativas através das relações humanas, desafios e experiências. Né? Tem um texto, eu não tenho ele aqui, do André Luiz, ele fala, né, qual é a importância de nós vivermos, de nós termos o Espiritismo em nossas vidas. O Espiritismo, ele nos auxilia. Aqui, ó, acho que eu achei. Eu vou ler. Chama-se O Espiritismo em Sua Vida. Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. E agora, o André Luiz ele vai expor para nós diversos pontos que só o espírito encarnado ele tem e que nos auxiliam a melhorar. Então, para que serve o nosso corpo na encarnação? O corpo é um engenho vivo que você recebe com tributos da hereditariedade fisiológica, em caráter de obrigatoriedade, para transitar no planeta por tempo variável. Máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Então, o corpo é uma máquina que a gente ganha para a gente poder coordená-lo de acordo com o estágio vibratório da nossa mente. Se a mente é desequilibrada, o que acontece com o corpo? Se desequilibra. Né? Família, coisa boa. Grupo consanguíneo, a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou por imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal.
Família, gente, é pra gente já começar a se ralar desde cedo. A gente vê que as crianças nascem aí, 1, 2 anos, já nasce lá um espiritinho revoltoso, gritando, cheio de vontade, não é? Ali com a autoridade, com a disciplina, o espírito já começa a se melhorar. Profissão. Já tentei fugir da minha até. Não tem como. Olha o que está escrito aqui, ó. Quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas operações de trabalho. Expressando aprendizado compulsório. Ah, mas eu não gosto disso. Mas vai. Ah, mas eu não quero. Toca despertador. Tira ele da cama. Ele precisa repetir todos os dias esse trabalho para aprender alguma coisa. É aprendizado compulsório, você viu que está escrito aqui, André Luiz falou. Seja para recapitular experiências imperfeitas do passado, devo ter feito muito mal no passado, né? Devo ter sido um líder que conduzisse as pessoas para a deseducação moral. Porque se hoje eu tenho, olha, por semana eu passo, no mínimo, por 340 alunos. Toda semana. Mentira, em 2 dias eu já visitei 340 alunos. Segunda e terça. Aí depois, quarta e quinta eu volto aos 340. Né? E na sexta, 170. É muita. Não são muitos espíritos sob a minha responsabilidade? Então, alguma tarefa eu fiz, né? Eu tive, porque para mim é amoroso. Ou experiências imperfeitas do passado, ou para aquisição de competências em demanda do futuro. Mas a minha eu tenho certeza que foi experiências imperfeitas do passado. Eu não tenho nem dúvida. Nem crédito pro futuro. As provas que nós vivemos nessa vida são lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes, em transatas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e reaprender. As doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora. Eu tirei a vesícula. Tinha 50 pedras. Nossa. Mas na casa da minha mãe a gente não toma água, a gente toma Coca-Cola. Abuso. Né? Faz mal a pessoa tomar um copinho de Coca-Cola por semana? Não faz. Agora, todo dia, em todas as refeições, faz mal? Faz. E aí a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. As nossas decepções, né? Nós vivemos decepções nessa encarnação, só um pouco. São cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos excessos, aos quais ninguém pode fugir. Você já viu aquela frase que fala: decepção não mata, ensina a viver? É real, ó. As inibições, embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Aí eu fui procurar o que são inibições, né? Pode ser inibição física, por exemplo, a pessoa às vezes nasce, né, com uma inibição no corpo. Ou pode ser inibição também do cunho moral, vergonha, timidez excessiva, né? Então, em todos os sentidos. Mas são embaraços gerados por comportamentos que adotávamos ontem. E hoje a gente é obrigado a sofrer aquilo. Condição. Meio social merecido, que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Eu falo, né, gente, por que eu não nasci herdeiro? Imagina eu com dinheiro assim, a reveria na minha mão. Meu Deus. Tem que canelar. Aí Allan Kardec, o André Luiz vem, né,
dando um tapa na gente agora. Ó. Segundo, é fácil de concluir para ele, né, que já é um espírito elevado. Todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual, à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para as esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Certo? Posso rezar o Pai Nosso como prece final? Então vamos de Pai Nosso. Você quer fazer agora ou você quer esperar o passo e depois você termina? Pode ser. Pode fazer o passo. Fazer o passo e depois você termina. Isso.